Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Que cenário bonito, né? Nós temos ali os condutores de nêutron, os condutores de fase e os condutores de terra. Muita gente pergunta, qual deve ser a seção dos condutores de nêutron e qual a seção dos condutores de terra? Quem estabelece essa seção é a NBR 5410. Veja você na sequência qual deve ser a seção do condutor de nêutron e a seção do condutor de terra. Então, respondendo à pergunta, qual deve ser a seção do condutor de terra e condutor de nêutron? Por exemplo, nessa instalação elétrica que vocês estão vendo aí, eu perguntaria para vocês qual é a seção do condutor de nêutron e condutor de terra. Bom, essa instalação elétrica aqui é uma instalação elétrica de 50 amperes. Então, o cabo dos condutores de fase é 10 milímetros. E aí, o cabo de nêutron deve ser 10 milímetros e o cabo de terra 10 milímetros. Por exemplo, numa tomada, o cabo de nêutron que chega 2,5, as fases 2,5, por exemplo, e o terra 2,5 também. Então, existe uma tabela da norma que especifica o cabo de nêutron e o cabo de terra, a sua seção. Então, nesse meu exemplo que eu dei, a instalação elétrica, ela tem nas fases cabo de 10 milímetros, logo o nêutron vai ser um cabo de 10 milímetros e o terra um cabo de 10 milímetros. A tabela 48 da norma, ela estabelece a seção dos condutores de nêutron. Seção dos condutores de fase. Se for menor ou igual a 25 milímetros quadrados, a seção dos condutores de fase, o condutor de nêutron, ele vai ter a mesma seção do condutor de fase. Quando eu tenho aumento, ou seja, da seção do condutor de fase, 35 milímetros, qual vai ser a seção do nêutron? 25. 50 milímetros é a seção das fases. Qual vai ser a seção do nêutron? 25. Se a seção do cabo é 70, a seção do nêutron é 35. Se a seção das fases, dos condutores de fase, é 95, o nêutron 50. Se é 120, a seção dos condutores de fase, condutor de nêutron 70. Se o condutor de fase for 185 milímetros quadrados, o condutor de nêutron é 95. 240 milímetros quadrados da seção das fases, 120 para o nêutron. 300 milímetros quadrados do seção de fase, seção do nêutron passa a ser 150 milímetros. E se o cabo for 400 milímetros, a seção do nêutron é 185 milímetros. Para os condutores de terra, se a seção do condutor for menor ou igual a 16 milímetros quadrados, a seção do condutor de terra é igual à seção dos condutores de fase. Então, até 16 milímetros, se o condutor de fase for 16, qual é a seção do condutor de terra, por exemplo? Qual é a condutor de terra? É a mesma seção, menor ou igual a 16 milímetros. Se for maior que 16 milímetros, menor ou igual a 35, qual deve ser a seção mínima do condutor de terra? 16. Se a seção dos condutores de fase for maior do que 35, a seção do condutor de terra sempre vai ser a metade dos condutores de fase. Então, se eu tiver um circuito com o condutor de fase 240, qual vai ser a seção do condutor de nêutron? 120 milímetros. Então, se for menor ou igual a 16, sempre a seção do condutor de terra vai ser a mesma. Então, para um circuito de 2,5, né, a seção do condutor de terra é 2,5. Para um circuito de 16 milímetros de entrada de um quadro de distribuição, qual vai ser a seção do condutor de terra? 16 milímetros. Então, essas duas tabelas respondem qual a seção do nêutron e qual a seção do condutor de terra.